Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje a aula é sobre função afim, só que agora vamos falar sobre o zero da função e estudar os seus coeficientes, tanto o angular quanto o linear. Então fica ligado aí para você aprender com a gente, ok? Para você não perder os próximos vídeos, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Vamos lá, ó. Função afim, vamos ver aí o estudo dos coeficientes e o zero da função. Vamos começar com os coeficientes, ok? Na outra aula eu tinha falado que a gente chama o A e o B de coeficientes, certo? Que são números reais, só que a gente não tinha dado nomes específicos a eles. Esses coeficientes eles são responsáveis pela localização desse gráfico no plano cartesiano. E aí hoje a gente vai ver qual é o papel de cada um deles, ok? Vamos começar então com o coeficiente angular, que na verdade é a letra A, então a gente não vai chamar mais agora de coeficiente A, a gente vai chamar simplesmente de coeficiente angular, ok? E ele é responsável pela angulação do gráfico no plano cartesiano. Quando a gente tem, por exemplo, o A igual a zero, lembram que eu falei que não poderia ser o A igual a zero, porque a função ficaria desse jeito. Na verdade, ela é uma função constante, porque todo valor que você colocar ali no x, ele vai retornar um valor constante. Quando o A for um número positivo, o que vai acontecer com ele? Na outra aula a gente também falou que essa função seria crescente, ou seja, quando a gente olha da esquerda para a direita, essa função está crescendo, né? Ela está aumentando. E aí, quanto maior for o meu coeficiente angular, mais inclinada vai estar aí o meu gráfico. Essa reta, com relação ali ao eixo x. E quanto menor for esse A, a inclinação dela com relação ali ao eixo x vai ser menor. Lembrando que ela tem sempre que ficar ali crescendo, certo? Quando eu tenho um A negativo, lembram também, a função vai ser decrescente, ou seja, se eu olhar da esquerda para a direita, ela está decrescendo. E aí, é claro, quanto menor for o meu A, mais inclinada ela vai estar, ou seja, ela vai diminuir bem mais rápido. Quanto maior for o meu A, ou seja, quanto mais perto do zero, né, mas continuando sendo negativo, menos inclinadinha ali com relação ao eixo x ela vai estar. Esse é o papel do coeficiente angular, modificar a inclinação da reta com relação ao eixo x. Vamos falar agora do coeficiente linear, que é o nosso coeficiente b, que não vamos mais chamar de coeficiente b, somente de coeficiente linear. E ele é o responsável pela movimentação vertical do gráfico no plano cartesiano. O que isso quer dizer? Ele vai movimentar a reta. Quanto maior for b, mais alto vai estar. Quanto menor, mais embaixo vai estar. Então vamos ver aqui com os exemplos. Quando eu tenho b igual a zero, o meu gráfico vai passar ali pela origem do plano cartesiano, que é onde o eixo x e o eixo y se encontram. A gente vai ter ali o y igual a zero. Então, o gráfico vai cortar o eixo y exatamente no y igual a zero, quando o meu b for igual a zero. E sempre que o gráfico passar pela origem do plano cartesiano, a gente vai chamar essa função de uma função linear. Então, ela também vai ter um nome especial. Se eu tiver um b positivo, ele vai fazer com que a reta corte o eixo y num valor acima do eixo x, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, ali cortando no y igual a 3, isso vai querer dizer que, por exemplo, o meu b é igual a 3. Então, o b e o valor que a reta corta o eixo y, eles estão diretamente ligados, eles são iguais. Então, quando o b, nesse caso aí, for igual a 3, a reta vai cortar o eixo y também no ponto 3, ok? Quando eu tiver um b negativo, a minha reta vai cortar o eixo y abaixo do eixo x. Então, se eu tiver ali um b igual a menos 4, por exemplo, eu sei que essa reta vai cortar o eixo y exatamente no ponto y igual a menos 4 também. Vamos falar agora um pouco de zero da função. Zero da função ou raiz da função é aquele ponto da reta que vai cortar o eixo x. Então, quando eu olho ali o gráfico, ó, aquele ponto é o que a gente chama de raiz da função ou zero
da função. E ela recebe esse nome justamente porque a coordenada daquele ponto é sempre x, né? Depende, né? Vai variar de onde a reta vai cortar o eixo x, mas a coordenada y vai ser sempre 0. Então é sempre um valor x, que é o zero da função, e a coordenada y vai ser sempre 0. Algebricamente, a gente vai ter ali que o zero da função seria um ponto C do domínio, que vai retornar valor 0 na função. Então, se a gente escrever isso numa linguagem de função, a gente teria que o zero da função seria aquele a aplicar na função vai dar 0. Como, por exemplo, f de c igual a 0. Então, se eu pegar um exemplo aqui só para ficar mais fácil de entender, eu poderia dizer simplesmente que o menos 3 é o zero ou raiz da função f de x igual a x mais 3. Por quê? Porque quando eu pegar a função e substituir o x por menos 3, aquele cálculo ali da lei de formação vai dar 0, certo? E como que isso normalmente cai em questões? Eu poderia pedir, calcule o zero da função e dê 3 exemplos aí. Lembrando que um ponto C ele vai ser o zero da função quando eu aplicar a função nele e der 0, certo? Vamos então resolver a letra A. Eu vou pegar a minha função, f de x igual a x menos 12, e vou substituir o f de x por 0. Porque eu quero calcular o zero da função, então eu já estou dizendo para você que a função naquele ponto vai dar 0. Então basta eu calcular qual é esse ponto. Então agora é só isolar o x, é uma resolução de uma equação do primeiro grau. E aí x deu 12, isso quer dizer que o 12 é o zero da função e acabou. Vamos para a letra B. Letra B pega a função, mesma história, troco o f de x por 0. Vou inverter, tá? Vou botar o que tem x à esquerda e o 0 à direita, porque normalmente vocês estão acostumados assim. Vou passar o menos 3 para o outro lado, venho com 4 dividindo e dá menos 3 sobre 4. Isso quer dizer que o zero da função é o menos 3 sobre 4. Se você pegar esse valor, menos 3 quartos, e substituir na lei de formação, você vai ver que vai dar 0 do mesmo jeito. O último, vamos ver aí, letra C. Vou pegar a lei de formação normalmente e vou trocar o meu f de x por 0. Já vou botar à direita aqui, tá? Então, menos 3x mais 8 igual a 0. Vou isolar o x, passo o 8 para o outro lado, venho com menos 3 dividindo, e aí eu posso simplificar por menos 1, certo? Então, vai ficar x igual a 8 sobre 3. Isso quer dizer que o zero da função é o 8/3. Então essa aula fica por aqui, eu espero que tenha ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática e até a próxima, pessoal. Fui!